Oi, gente! Olha, nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que eu sei que mexe com o psicológico dos pais quando a gente está pensando em mudar para Portugal, que é a escola dos nossos filhos, não é? Já tem algum conteúdo sobre isso aqui no canal. Logo que a gente chegou, eu postei sobre a matrícula dos meninos, eu postei sobre as primeiras impressões deles na escola, inclusive gravei com eles. Eu vou deixando esses vídeos que nós temos aqui nos cards, à medida que o vídeo for passando, certo? Mas já temos mais de um ano aqui e esse vídeo precisava ser atualizado. Aliás, eu estou devendo esse vídeo aqui, porque eu já tinha mencionado lá no Instagram que os meninos mudaram de escola e ficaram alguns pais e mãezinhas que me seguem. Como? Mas por quê? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E eu quero conversar com vocês sobre como foi o primeiro ano da escola dos meninos em Portugal, como que eles encerraram esse ano e por que eles mudaram de escola. Vamos lá. É isso! Vamos falar disso, gente? O que eu preciso falar com vocês antes de entrar no nosso assunto mesmo? Eu preciso convidar você a se inscrever no canal. Isso faz parte, tá? Então não se aveste comigo, não se aperreie comigo, não fique chateado, vai, tá enrolando. Preciso convidar você a se inscrever, porque isso é muito importante para o canal. E deixa like nesse vídeo. O seu like, ele ajuda que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube a outros pais, a outras mães que, assim como nós, se preocupam com a adaptação e com a escola dos nossos filhos aqui em Portugal, tá? Vamos lá, deixa eu começar e eu quero já de cara responder, porque eu não quero ficar trazendo isso como se fosse um clickbait. Clickbait é uma estratégia para fazer você clicar no vídeo e a gente vai enrolando com aquilo até o final sem te responder. Eu já quero dizer para você que não houve problema nenhum para que eles mudassem de escola. Eles mudaram de escola, mas não foi nada de ruim que aconteceu, tá bom? Mas eu vou contar agora, gradualmente, como que foi o primeiro ano dos meninos na escola e por que restou na mudança deles de escola, né? Vamos voltar lá pro começo. Eu tenho dois miúdos, dois meninos lindos e maravilhosos. Se você não acha, eu acho. Sou suspeita, né? Eu tenho o Gabriel, hoje com 12 anos, e o Rafa, hoje com 9 anos, que é o meu cameraman que tá ali gravando comigo, né, Rafa? Certo? E aí o que acontece? Ambos estudam aqui em Portugal em escolas diferentes. O Rafa numa escola básica de primeiro ciclo, porque o Rafa começou aqui no segundo ano, então ele foi para uma escola básica de primeiro ciclo, que vai até o quarto ano, do primeiro ao quarto ano. E o Gabriel, ele começou aqui no sexto ano, numa escola básica de segundo ciclo, tá? São ciclos diferentes. E eles não ficaram na mesma escola e... Como que foi? Eu mencionei nos primeiros vídeos, inclusive teve um vídeo que eu gravei com o Gabriel, que talvez a maior dificuldade do Gabriel, e eu quero trazer isso aqui, foi com a disciplina de inglês. Na época eu mencionei que talvez seria, e realmente meio que foi, tá? Primeiro, vou falar do Gabriel, que é o mais velho, porque ele já veio para uma gama de disciplinas, né? História, português, enfim, que ele já tinha no Brasil, ele já não tinha mais aquelas cadeiras, aquelas matérias, só português, estudo do meio, né? E matemática, né? Ele já tinha uma outra variedade de matérias, mas algumas disciplinas em especial, como português, história e inglês, a gente já imaginava que elas seriam um pouco, que ele teria alguma, eu não diria dificuldade, que haveria uma necessidade de adaptação dele, que talvez sim ele encontrasse alguma dificuldade. Isso porque o português definitivamente não é igual, tá? Não é só na forma de falar, que não é igual, a semântica, a gramática, a ortografia. Então, assim, existem muitas diferenças. E venhamos e convenhamos, quando a gente tá muito habituado a escrever, né, do jeito que a gente aprende desde criança, então é natural que ele sentiria essa dificuldade. E existe uma possibilidade na escola de, quando o aluno tem, na escola que eles estudam, tá? Que o Gabriel estuda, pelo menos, de quando o aluno tem alguma dificuldade com o português mesmo, ele pode fazer o português como língua não materna. Que no caso dos brasileiros, não é o caso. Por exemplo, o Gabriel tem colega na escola que veio de uma outra nação que não fala o português como língua principal. Então, essa colega em especial, ela estuda o português como língua não materna. Então, tem toda uma metodologia diferente adaptada para ela. Que não é o caso do brasileiro, porque o brasileiro ele tem o português como língua materna, mas existem diferenças. Então, ele sentiu um pouco essa dificuldade com as diferenças do português. E há também diferenças com relação na disciplina de história, porque nós estudamos a história geral, não é?
E a história do Brasil, a história do Brasil, a história do Ceará, e agora ele estudaria a história geral e a história de Portugal. Mas para nossa surpresa, para nossa grata surpresa, o Gabriel se apaixonou por história, mesmo assim real, e foi das disciplinas que ele melhor foi, que ele teve o melhor desempenho. E a outra dificuldade que ele tinha era com o inglês, porque no Brasil, mesmo ele estudando em escola particular, tá? Ele estudava na escola particular muito boa na cidade que nós morávamos. Ele tinha um inglês como iniciação na escola, mas era mesmo muito básico. Nós colocamos ele num curso de inglês, mas ele também só chegou a fazer o básico. E não é que aqui seja além do básico, é que ele perdeu as bases, digamos assim. Ele tinha acabado de começar a estudar inglês no Brasil. E aqui, tipo, o Rafa, que agora está no 3º ano, que é o meu filho mais novo aqui, sim, o Rafa já está começando a estudar inglês. Então, assim, o Gabriel chegou no 6º ano para uma turma que já estudava inglês há 3 anos. E ele não. Então ele sentiu, essa foi a disciplina que eu posso dizer para você que ele teve maior dificuldade. O que a escola fez? Eu já falei como que foi o processo de integração dele, como que a escola acolheu ele, no outro vídeo aqui no canal, tá? Mas nesse aspecto do inglês, a diretora de turma dele me chamou e a escola disponibilizou para ele uma aula particular com a outra professora de inglês. Então, ele tinha os horários de aula normal e duas vezes, tinha o momento na semana que ele ia para a escola para essa aula particular com a professora de inglês. E isso foi uma grata ajuda, assim, porque realmente foi o que foi ajudando ele a se equiparar um pouco mais. Resolveu 100%? Não. Porque eles estão, né, criança, Gabriel pré-adolescente, então um medo de errar, né, e por estar numa turma que todo mundo já sabe um pouco mais, você começa a se sentir mais intimidado. Então, não posso dizer que resolveu 100%, mas ajudou ele a concluir. Resultado do ano do Gabriel foi muito bom. Ele veio com notas crescentes, certo? E ele, aqui, no caso deles, a nota vai do Gabriel, que estava no 6º ano, a nota vai de 0 a 5, e ele terminou o ano com 4 e 5 na grande maioria das matérias. Então, ele veio numa crescente e foi muito bom, certo? Que, inclusive, o nomezinho dele, eu recebi um recadinho, acho que eu vou colocar na tela aqui de algum lado, porque eu fiquei boba, até compartilhei nos stories. A professora colocou o nome dele numa ata de mérito, enfim, pelo desempenho. Falando do Rafa, que cursou o 2º ano, no ano passado, a grande questão com o Rafa não teve maiores problemas com adaptação em termos de currículo escolar. Meu problema com o Rafa era outro que eu já imaginava que eu teria, que foi a adaptação com a alimentação. Não julguem a criança, pelo amor de Deus, mas o Rafa, ele não é das melhores crianças em termos de paladar. Ele teve a quem herdar, não vou esconder de vocês. Então ele já era difícil de comer determinadas coisas, mesmo no Brasil, que é uma alimentação que ele já conhecia. Então esse era um cenário que eu já imaginei que pudesse acontecer aqui em Portugal. A escola do Gabriel, no 6º ano, não era o dia todo. A do Rafa era. A do Gabriel era com horários diferentes, né? Tinha uma aula que era pela manhã, enfim, em geral era à tarde, outra aula, enfim, não tinha um horário fechado certinho assim. A do Rafa tem, e tinha no ano passado já, né? Então o Rafa entrava na escola às 9 da manhã e saía às 5 da tarde, com o horário de almoço. E aí, como ele não se adaptou à comida na escola e havia regrinhas na escola que tipo, não pode deixar a comida no prato, porque assim, a gente pensou o quê? Até conversei com o pessoal da escola, né? De repente se deixar para ele ficar experimentando, para ele ir testando, e aí se funcionar, enfim, mas não houve flexibilidade nesse sentido, e eu entendo porque é regra da escola, que ou ele comia tudo ou não podia comer na escola. Então, por conta de trabalho, eu perguntei, posso mandar uma marmitinha com ele? Não pode, por questão de segurança alimentar, não pode entrar refeição na hora do almoço de fora da escola. E super compreensível. O que é importante você saber disso? É que essa é uma regra geral? Não. Pode ser e pode não ser. Como assim, Tássila? Calma, peraí, deixa eu explicar. É que eu conheço mãezinhas que conseguiram inserir, conversou com a escola e a escola foi sendo paciente com a criança e a criança comeu o que conseguia comer, no outro dia já comeu um pouquinho mais. Então, assim, pode ser que você encontre uma escola que tenha essa flexibilidade. Na escola que o Rafa estava, não havia essa flexibilidade. E aí, o que a gente faz? Eu precisei me adaptar a isso, como era algo que eu já imaginava, eu não tornei isso um problema, que eu acho que isso é muito importante para nós. Tipo, eu entendo assim,
Eu já conheço meu filho, a gente já tá passando, já estava expondo eles a um ambiente de mudança muito grande. É deixar os amiguinhos, é deixar os priminhos, é deixar a escola conhecida, é deixar todo o ambiente deles conhecido para um ambiente completamente novo. Então eu não preciso forçar ele a uma adaptação muito rápida a coisas que, quando nem nós que somos adultos, nos adaptamos tão rápido a tantas coisas, né? Então, eu tive que organizar o meu dia e eu passei a buscar o Rafa na escola na hora do almoço para almoçar em casa e a deixá-lo depois do almoço. Certo? Certinho, problema nenhum. Certo? Não. Por quê? Porque o único problema no meio disso tudo, isso é normal, existem mesmo crianças portuguesas que saem da escola na hora do almoço para almoçar em casa, o problema não é esse. O problema é que, quando nós chegamos, o período escolar já tinha começado e nós não conseguimos vaga para o Rafa na escola mais perto da nossa casa. Eu moro literalmente vizinho a uma escola básica de primeiro ciclo, literalmente vizinho, assim. O muro da minha casa, o muro da escola. Mas nessa escola não tinha vaga para o Rafa. A escola imediatamente mais próxima também não tinha vaga para o Rafa. A segunda escola imediatamente mais próxima também não tinha vaga para o Rafa. Então o Rafa ficou numa outra escola a 7 quilômetros da nossa casa. E assim, para nossa realidade no Brasil, 7 quilômetros de casa não é lá essas coisas, certo? Mas para a realidade de quem vive aqui, é chão, é longinho. Então assim, o grande problema desse primeiro ano do Rafa na escola foi 7 quilômetros para levar o Rafa para a escola, 7 quilômetros para ir buscar na hora do almoço, 7 quilômetros para levá-lo de volta depois do almoço, 7 quilômetros para buscá-lo no final da tarde, certo? E associado a isso, o fato do Gabriel não ter os mesmos horários que o Rafa. Então, não necessariamente a mesma hora que eu levava o Rafa para a escola, eu estava levando o Gabriel. E o Gabriel entrava no outro horário. Então, isso, de certa forma, mexeu muito com a nossa rotina. Isso é algo que os pais precisam ponderar antes de vir, porque é um cenário possível. Nem todas as crianças não vão se adaptar à escola, ou à alimentação da escola, não. Vão se adaptar sim, eu acredito nisso. Mas eu digo, essa questão dos horários, de não baterem, de não serem... Se você tem 2 filhos, não necessariamente os 2 vão estudar com o horário certinho. Não necessariamente você vai morar tão perto da escola, porque o governo, ele garante que vai ter vaga para sua criança. Ele não garante que vai ser na escola mais perto. De preferência, sim. Mas se não tiver, o que não pode acontecer é a criança ficar sem estudar. Então, assim, nós nos adaptamos a isso e isso não foi, de verdade, um problemão, ai meu Deus, que dificuldade. Não foi. A gente lidou com isso muito bem ao longo de todo o primeiro ano. O desempenho do Rafa também foi muito bom. Aliás, eu amei a professora. Assim, eu posso dizer dos dois que não houve problemas na escola com relação à aceitação dos coleguinhas. Houve uma fala de um coleguinha do Rafa uma vez e foi imediatamente repreendida pelos profissionais da escola e pela professora. E eu fui, inclusive, comunicada, então, que foi uma fala, assim, de um coleguinha, tava o Rafa e um outro coleguinha de uma outra nacionalidade brincando, e um garoto falou assim, não brinca com eles, não brinca com ele é brasileiro. E aí isso foi imediatamente repreendido e não voltou a se repetir. Então, assim, não houve outros problemas voltados a essa questão ou outras questões. O desempenho do Rafa também foi muito bom, e eu posso dizer que, tirando essa questão da alimentação, eles se adaptaram muito bem. E aí, por que mudamos de escola, né? Do Rafa já é presumível que você saiba que a gente já tentou mudar, a gente passou o primeiro ano deles todinho na escola tentando já mudar o Rafa de local de escola, né, de escola, porque eu precisava de uma escola mais perto. E aí, no momento da rematrícula, da renovação da matrícula, eu comuniquei ao agrupamento que eu precisava de uma escola mais perto. E aí ainda não consegui vaga na escola que é vizinho à minha casa, não consegui vaga na escola imediatamente mais perto, mas consegui vaga na segunda escola mais perto, que por vantagem, por sinal, é perto da escola do Gabriel. Então já ajuda de alguma forma. Em alguns horários, quando batem, eu já posso buscar os dois de uma vez só, digamos, certo? Então a mudança do Rafa foi basicamente isso. Foi só por isso. Já do Gabriel, a mudança não foi uma mudança que eu pedi. E eu admito pra você que eu fiquei muito apreensiva no começo, porque aqui em Gondomar existe a escola, bem no centro de Gondomar existem 2 escolas. A escola que o Gabriel estudava era uma escola de ensino básico e o Gabriel passou para o 7º ano. Escola de ensino básico do 2º ciclo, EB2. O Gabriel passou para o 7º ano, certo? Ocorre que do lado da escola do Gabriel já existe a escola de ensino médio, digamos assim, que é a escola que tem até o 12º ano. E essa escola, ela começa a turma a partir do 7º ano. Então, e por mais que havia 7º ano ainda na escola que o Gabriel
estudava, no final do ano, nessa rematrícula, eles reorganizam as turmas e algumas turmas de 7º ano ficam na escola que já estava e outras são remanejadas para outra escola. E a minha apreensão é que o Gabriel foi desses alunos remanejados para essa outra escola, para fazer o 7º ano na outra escola, que é a escola que tem a galera do ensino médio. Então eu fiquei um pouquinho apreensiva, porque é uma escola maior. Eu achava que ele estava se adaptando aos professores, à turma, aos amiguinhos, e eu fiquei preocupada de ele ter que enfrentar outra adaptação, né? Novos professores, novos amiguinhos, e principalmente por ser uma escola maior com alunos de outra faixa etária. Nessa escola que o Gabriel foi, para a qual o Gabriel foi remanejado, a turma do 7º ano é a menor turma. Então, assim, ele acaba tendo contato com outra faixa etária e com outras movimentações e outros comportamentos que não são os comportamentos da idade dele. E isso me causou alguma apreensão, certo? Mas não era algo que a gente pudesse fazer. Não tinha nada que a gente pudesse fazer. Até perguntei no agrupamento por que ele tinha sido remanejado. Aí disseram, ele iria... mais cedo ou mais tarde ele iria estudar lá, então quanto antes, melhor. E aí, ok. Só que essa minha apreensão, ela foi sendo sanada logo na primeira reunião de encarregados de educação. Eu conheci a diretora de turma. Ela começou a fazer uma apresentação da escola e a diretora da escola conversou conosco. E eu pude conhecer a estrutura da escola. Eu pude conhecer os programas que a escola tem. Eu percebi que não era só o Gabriel que tinha sido remanejado, muitos outros amiguinhos dele tinham sido remanejados também, então já tinha algum rosto familiar. Eu conversei com a professora, com a diretora de turma, me apresentei, eu fiquei sabendo do nível da escola, é uma escola que em termos de ensino está acima da média nacional, então eu comecei a ficar mais tranquila. E logo que o Gabriel começou a aula nessa outra escola, ele assim se apaixonou pela disciplina de físico-química e pelo laboratório de ciências e começou a se envolver nisso, hoje faz parte do clube, então foi algo realmente que a minha apreensão foi dando lugar a uma segurança, felizmente. Além do que, voltando para essa questão do português que eu falei lá no começo, que uma das disciplinas que tem uma certa diferença é o português, né? Além do que, eu conversei com essa diretora de turma, porque em muitas ocasiões, por exemplo, o Gabriel, ele fala o português brasileiro. E, portanto, ele escreve ainda como ele fala. E, obviamente, na disciplina de português, ela precisa corrigi-lo, ela precisa ensiná-lo como que as coisas são escritas e feitas e elaboradas aqui. E ela me disse que seria paciente com ele. E eu falei assim, eu não preciso... Ele precisa ser corrigido, porque senão ele não vai aprender, né? Então, não é que a gente precise ser paciente no sentido, eu vou deixar passar esse erro porque ele não sabe. Não, ele precisa aprender. Aí ela falou, não, mas eu preciso dizer, ao menos aos outros professores das outras disciplinas, que entendam que o Gabriel fala o português brasileiro. Eu, como professora de português, posso corrigi-lo. A eles eu vou pedir que tenham paciência. E eu gostei dessa postura, gostei do envolvimento dele na escola, nos projetos da escola. Vou até ver se eu coloco aqui do lado uma fotinha dele participando de um desses projetos. Então, assim, é isso. Então, o primeiro ano foi muito bom, felizmente. O segundo ano tem sido bom. O desempenho, ele sentiu também um pouquinho, principalmente o Gabriel, nessa mudança de escola, as notas deram uma balançadazinha, mas a gente já sentou com ele, já traçou uma estratégia de como que seria e ele já tá com as notinhas bacanas de novo. E é isso. Eu espero que esse vídeo de alguma forma colabore com você que é pai, que é mãe, que está se planejando para vir para Portugal. Se você é pai, mãe ou é aluno, não sei, e vive já aqui em Portugal, compartilha conosco aí também nos comentários sua experiência, tá? Minha intenção aqui, como mãe, trazer o meu relato, a minha experiência e de alguma forma tranquilizar seu coração, ao mesmo tempo, ao longo de todo esse vídeo, além da nossa experiência, a gente vai trazendo uma dica ou outra. É isso. Se você não é inscrito, essa é a hora. Se inscreve no canal, deixa like nesse vídeo. A gente se vê em mais conteúdo aqui no Simbora em Portugal.